Olá, gente! Tudo bem com vocês? Professora Leilândia passando por aqui. Hoje nós iremos aprender um pouco mais a respeito do gênero textual poema, tá certo? Vocês já foram apresentados, vamos dizer assim, a este gênero textual. Por conta disso, não terão muita dificuldade de compreendermos mais a respeito deste gênero. Observamos aqui que vocês já leram alguns poemas, já discutiram a respeito um pouco deste gênero textual e achamos importante trazer mais um pouco a respeito tanto do conceito de poema quanto de suas características principais. Vamos dizer assim, de suas características básicas, tá certo, amados? Então, o que é mesmo um poema? Geralmente, quando olhamos para uma produção de texto que traz esse aspecto poético, é possível reconhecê-la segundo algumas características que a gente já percebe logo, como por exemplo, olha só, esse ajuntamento aqui de versos separadinhos, que a gente chama de estrofes. A gente percebe que há assim, uma preocupação do autor quanto à produção, quanto o estilo utilizado, sim, o que traz uma característica para esse gênero de poema, onde nós encontramos a poesia. Então, amados, o poema nada mais é do que um gênero textual que tem a finalidade principal de expressar sentimento, de expressar emoção, de expressar pensamento. E o poema ele é variável, tanto no estilo quanto na extensão da temática, quanto na aparência mesmo. A gente encontra diversos tipos de poemas que a sua estrutura muito chama a atenção, certo? Então, o poema ele é um gênero textual, sim, ele é uma estrutura de texto que traz suas características próprias, que traz as suas especificidades, tá bom? Então, o poema é um gênero textual, geralmente é escrito em versos e estrofes. A gente aprende desde cedo que esses dois pontos aqui são características básicas de poema. O que? Versos e estrofes, né? Cada linha aqui nós chamamos de versos e o conjunto desses versos é o que nós chamamos de estrofes, queridos. Então, assim, é uma produção de texto muito especial, porque vai abordar uma linguagem diferenciada, né? Na verdade, a linguagem ela é explorada em suas mais variadas dimensões, tanto nos aspectos sonoros ou nos aspectos visuais, como eu falei para vocês. Na poesia concreta, por exemplo, a gente vai olhar para um poema e a nossa atenção vai estar voltada mais para a aparência mesmo da estruturação, a forma como o autor estrutura o texto, certo? A linguagem também no poema geralmente é uma linguagem mais elaborada, mais enriquecida e que vai muito além da sua função comunicativa, sabe? Vai muito além da intenção de apenas comunicar algo, certo? Na verdade, é um objeto artístico, né? O poema ele está muito voltado para a questão da arte, né? O poema é uma arte, então ele vai trazer todas essas peculiaridades próprias dele, tá certo? E aqui nós trouxemos este poema aqui de Neire Araújo, mas antes disso, vamos dar uma olhadinha aqui nesse texto, essa produção poética de Cecília Meirelles, que nós nem lemos, eu passei rapidinho aqui, mas vamos ler, é muito interessante. Que diz assim: no mistério do sem fim, equilibra-se um planeta, e no planeta um jardim, e no jardim um canteiro, no canteiro uma violeta, e sobre ela o dia inteiro. Entre o planeta e o sem fim, a asa de uma borboleta, certo? Olha só, a composição poética da amadíssima Cecília Meirelles, certo, amados? E aqui nós temos este outro poema também, de Neire Araújo, Gente Demais, que diz assim, olha, neste mundo tem gente demais, é gente de todo jeito, gente no Brasil, na China, no Japão, gente até no fim deste mundão. Tem gente branquinha, tem gente negrinha, tem gente parda e moreninha, tem gente grande, pequena e anã. Toda esta gente, como eu, tem ou teve pai e mãe. Toda a gente tem bom coração.
toda a gente busca paz e união. Olha que lindo, certo? Mais uma composição poética aqui de Neire Araújo. Aqui nós trouxemos também essas características do poema, que é o que? Versos e estrofes, como eu falei para vocês. Verso é cada linha dessas aqui, olha. Cada linha nós contamos como versos e o conjunto de cada verso, certo? Esse conjunto de versos, melhor dizendo, é o que nós chamamos de estrofes. Sabendo disso, nós temos quantos versos aqui? Vamos contar. Quantos versos nós temos neste poema? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui nós temos 12 linhas, portanto, nós temos 12 versos. Nós temos quantas estrofes? Nós temos aqui, olha, um conjunto de versos. 1, 2, 3, certo? Então, nós temos aqui 3 amontoados de versos que nós chamamos de estrofes, ok? Então, nós temos 12 versos e nós temos 3 estrofes, certo, amados? Além das estrofes, o poema ele é um gênero textual que vai trazer outras características muito próprias dele, certo? Desse poema, que é, por exemplo, as rimas, a métrica, a musicalidade e as figuras de palavras. São recursos estilísticos muito utilizados, certo? Nesse gênero textual poema. E o que é mesmo as rimas? As rimas nada mais são do que a repetição dos sons, tanto os sons vocálicos, né, os sons das vogais, que encontramos geralmente no finalzinho de cada verso, como também os sons consonantais, que é os sons das consoantes, perdão, certo? Como o nome já diz, é o som das consoantes. Nós trouxemos aqui, amados, este soneto, certo? Essa composição que é de Vinícius de Moraes, o soneto de fidelidade, para nós analisarmos mais um pouquinho a questão das rimas, a questão da musicalidade, certo? Figuras de palavra, todos esses recursos aqui que nós encontramos nesse tipo de gênero textual. Olha só. De tudo ao meu amor serei atento, antes e contar o zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja mortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então aqui a gente pode perceber o que nesse poema? A repetição dos sons, certo? Olha só, atento, a gente percebe que ele rima com pensamento, atento, pensamento, tanto rima com encanto, momento vai rimar com contentamento, meu canto vai rimar com pranto, e assim sucessivamente. A gente vai vendo que essas terminações aqui de cada verso vão repetindo, os sons são repetidos, são parecidos, certo? Nós temos também aqui a repetição dessa consoante, por exemplo, N, olha só, atem, olha o N, caminho, sabe? Essas repetições consonantais, vocálicas, tudo isso vai trazer também uma musicalidade para o poema, esses sons de aliterações, de assonâncias, são figuras de palavras que muito é utilizado nas produções poéticas, certo? As figuras de linguagem também nessa produção nós podemos identificar alguma, quando ele diz, por exemplo, que ele pode ser procurado mais tarde pela morte, certo? Aqui é um recurso linguístico, é uma figura de linguagem, vamos dizer assim, uma ressignificação das palavras, certo? Então, as figuras de palavras, as metáforas, por exemplo, comparação, são muito encontradas dentro das produções poéticas, certo? Até porque o uso da palavra, ela é muito livre, tá bom? Muito livre. Uma observação muito importante aqui pra gente, amados, que um texto, para ele ser classificado como poema, nem sempre ele vai trazer essas características, certo? Nem sempre ele vai trazer essa questão de verso, essa questão de estrofe, rimas e métrica. Porque, por exemplo, nós temos poemas em prosa, certo? E não em versos. Nós temos, por exemplo, poemas sem rimas, que nós chamamos de versos brancos.
Nós temos poema sem métrica, que nós chamamos de versos livres. Tudo isso a gente vai ver posteriormente, certo? Mas essas características que nós trouxemos aqui, elas são muito significativas, porque o conhecimento básico que nós temos de poema, desse gênero textual, apresenta essas características, certo? Mas quando nós vamos estudando o poema, a poesia, descobrimos que o autor, os poetas, eles fazem um uso muito extenso da palavra, eles ressignificam e eles têm toda a liberdade para trabalhar o poema, a poesia, sem preocupar com muitas regras. É por isso que você vai encontrar poema em prosa, você vai encontrar poema sem rima, poema sem essas características, e mesmo assim é um poema, tá bom? Até porque o poema é arte, tá bom? E o artista, ele tem liberdade para criar sua arte da melhor maneira possível. Certo, queridos? Então, amados, olha, espero muito que vocês tenham compreendido, que tenham entendido esse conhecimento básico sobre o gênero textual poema. Se quiserem dar uma relida nesse conteúdo, nós aconselhamos que busquem outras fontes, busquem mais conhecimento a respeito, para que vocês possam fazer a atividade seguinte e possam aprender muito mais. E assim, na nossa aula presencial, a gente discuta com conteúdo, com conhecimento, sem embaraços, tá bom? Não deixem de fazer a atividade seguinte, até porque é relacionada ao assunto, e se você assistiu a aula, não terá dificuldade de realizá-la, com certeza. Tá bom, amados? Tudo de bom para vocês, até a próxima, a gente se vê em breve, tá bom? Tchau, tchau!